Diante de todo esse peso, aproveitando o final já falado pelo Edu, isso é uma atrapalhada do Bolsonaro que não tem cabimento. Que receita que ele quer de saber de receita de quem vai pagar, na realidade, os remédios orais, é quem já devia estar pagando há muito tempo, que são os planos de saúde. Que eu não sei como é que esse projeto passou na Câmara. Aliás, eu sei. Por causa do presidente Arthur Lira, que tem força lá dentro, bateu o pé, passou na Câmara e depois passou no Senado, quase que por aclamação. Não é? Só faltava vetar um projeto desse também, que é para gente que precisa de remédio contra câncer. Como a maioria dos remédios, a maioria gritante dos remédios, via oral, 70%, eu só tenho uma dúvida, se o projeto é aprovado na integralidade para planos de empresa também, e não só planos individuais. Olha, plano individual ninguém mais tem, né? Ninguém consegue pagar. Porque eu não sei a força, o lobby que tem esses planos de saúde em relação a esses aumentos abusivos, desnecessários, caóticos, que já tornam o trabalhador brasileiro sem emprego ou mal empregado, sem salário, recebendo um salário minguado. Como é que o cara vai se situar numa condição dessa? Só trabalha para ter plano de saúde e poder pagar a água, a luz e comer. Agora, e os milhões de desempregados? Como é que o cara vai pagar plano de saúde? E quem tem câncer, então? Nós levantamos essa bandeira depois de uma ligação do Dr. Maluf, que é um dos maiores oncologistas do país. Nós entrevistamos aqui o presidente Arthur Lira. O presidente Arthur Lira disse que estava completamente favorável à aprovação de que os planos de saúde deveriam pagar os tratamentos orais. Ele foi representante dessa bandeira, não é? E isso passou no Congresso. Aí veio o Bolsonaro e veta. E o Bolsonaro, com os amigos que ele tem do lado dele, ele não precisa nem de inimigo, viu? Eu vou dizer uma coisa para você. Com essa gente que está do lado dele, não precisa nem de inimigo. O que ele ganha vetando um projeto desse aí é uma medida antipopular pra caramba. Corta auxílio emergencial no meio, porque o Paulo Guedes está gastando muito, e gasta 37 bi de emenda parlamentar para se manter no governo. Quer dizer, são medidas impopulares. Agora há pouco diz que não tem partido e não vai concorrer à eleição. Duvido, ele vai concorrer à eleição. Claro que vai. Mas continuar tomando essas medidas impopulares aí, só vai derreter em relação a outros candidatos que tem aí. Esse é o grande detalhe. Como é que pode não aprovar remédio contra câncer? Claro que vai voltar para a Câmara e a Câmara vai aprovar, o Congresso vai aprovar, o Senado vai aprovar. Claro, porque isso é absurdamente impopular. É uma coisa tão ridícula que não devia nem ser comentada. Alguém devia assessorar melhor o presidente da República. Eu acho que ele tem mais inimigo do lado dele do que contra ele. Esse é o detalhe. Com os amigos que ele tem, melhor nem ter inimigo, porque nem precisa ter inimigo. Isso é absurdo, ridículo. Bom, outro detalhe, a gente já está gritando faz tempo e agora parece que a Prefeitura de São Paulo acordou e vai tomar providência em relação ao frio, pelo menos por esses dias. Só que não pode ser por esses dias só, tem que ser para sempre. Tem que tornar a cidade habitável. Uma cidade do tamanho de São Paulo não pode pedir mais 8 bi de empréstimo e não dizer para quê e deixar pessoas convivendo com ratos na cidade de São Paulo. Os abrigos deveriam ser abrigos decentes e organizados para que as pessoas pudessem, mesmo chegando tarde, ter lá a sua comida à disposição, porque quem chega tarde em abrigo nem comida tem. É um chiqueiro, os banheiros são sujos, as torneiras não funcionam, não tem água, às vezes falta energia elétrica. E o sujeito que disse com propriedade, olha, eu sou morador de rua, mas eu tenho os mesmos direitos que qualquer um tem. Eu moro na rua, mas eu tenho os mesmos direitos que qualquer um tem. Tem até mais, porque está lá ao relento, jogado desse jeito, numa cidade que é, na realidade, uma das maiores cidades do planeta, a cidade mais rica do país. É uma pouca vergonha se ficar financiando empresa de ônibus, se perder tempo com um projeto inútil e não tirar seres humanos da rua. Vamos esperar para ver se a Prefeitura tem sensibilidade agora, dessa vez,
de colocar as pessoas em abrigo, de fazer abrigo emergencial. Eu sei lá se essas tendas que estão prometendo distribuir vão ser necessárias para o frio que vem de uma forma violenta. Olha, de tanto falar, mas de tanto falar em frio, em chuva, eu acho que eu já comecei a entender um pouco do negócio depois de 20 anos, né? Eu acertei as duas cidades que iriam fazer um frio terrível. São José dos Ausentes foi a segunda, foi lá no Rio Grande do Sul, no papo que eu tive com o Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma temperatura baixíssima em São José dos Ausentes e também acertei a outra cidade que o Garrafa procurou no Google aí, que é Bom Jardim da Serra. Pouca gente conhece, mas tem um hotel lindo lá. Eu fiquei uma vez nesse hotel em dezembro, eu marquei 2 dias, fiquei um dia só, porque eu não aguentei de frio. O lugar fica acima das nuvens, na Serra do Rio do Rastro, um dos lugares mais lindos que você pode visitar. Não precisa sair do Brasil. Tem gente desesperada para sair do Brasil aí, para fazer uma viagem de férias, quando o Brasil é lindo. O Brasil tem coisas maravilhosas para você poder aproveitar. Espere mais um pouco, porque não está legal ainda para a gente viajar, ainda não está legal, na verdade, para você ficar passeando de um lado para o outro. Dá um tempinho, daqui a pouco está tudo certo, daqui a pouco nós vamos falar de vacina, de novos planos de vacinação e daí por diante. Quando tiver tudo certo, aí você manda ver. Mas ao invés de sair do país para ser maltratado fora do país e de repente, por uma questão de lógica mesmo, de repente a coisa complica fora do país. Já pensou se você tiver Covid fora do país, sendo atendido em hospitais que você não sabe falar a língua e tal? Ou então se de repente você é pego no meio de uma pandemia elevada a tal potência em tal país e é obrigado a ficar preso nesse país por mais dias do que você tinha programado a sua viagem. Agora é hora de ficar quieto, não é hora de ficar circulando. No Brasil ainda dá para você pegar o carro, se virar e tal, mas se puder evitar, mesmo com a segunda dose, use máscara, tenha distanciamento social. Tem gente que acha que a pandemia acabou, mas não acabou. Tome cuidado, porque naturalmente a gente tem que tomar cuidado mesmo. Estava lendo uma declaração de uma autoridade americana que foi um erro dos americanos vacinar muita gente, mas liberar o uso de máscara, para não usar mais máscara. E eles reconheceram que foi um erro. Então, não custa nada tomar cuidado para quando a gente dominar essa doença, dominar de uma forma segura. Por outro lado, continuo preocupado realmente com os moradores de rua, porque eu não sei. Quem promete muito não cumpre nada, e político promete pra caramba e não cumpre nada. Não sei se esses caras vão cumprir aqui ou em qualquer cidade do Brasil, principalmente as cidades do Sul, o recolhimento de pessoas de rua com essa temperatura recorde que nós vamos bater a partir da madrugada de quinta-feira. Já começa a esfriar. A partir de agora você vai ver um fenômeno diferente, pelo menos seguindo o padrão da meteorologia que nos informou. Normalmente a partir de agora começaria a esquentar. Chegando perto de meio-dia começa a esquentar. O padrão de hoje é diferente. Vai ficar mais frio, pelas informações que nós vamos colher do CGE, que eu gostaria que o Garrafa ligasse já para o CGE. Terminando o comentário, eu quero falar com alguém do CGE. A temperatura vai caindo durante o dia. Então, no fim da tarde vai estar pior e na madrugada já começam as temperaturas muito mais baixas, podendo atingir recordes de temperatura. No sul, com certeza, teremos. Vamos ligar também para o Tiziano Kessler, que deve estar lá na Serra Gaúcha, e vai falar com a gente. Não sei se ele está em São Francisco de Paula, onde nós batemos ontem a temperatura de 4 graus, e acho que o termômetro quebrou, porque depois deve ter descido mais. Eu não sei se a última entrada dele já estava 3, mas com certeza de madrugada nós tivemos temperatura ou negativa ou próximo de negativa, e disse o Tiziano que nós teremos cidades do sul do país que poderão ter sensação térmica de menos 20. Já pensou isso? Isso é na Sibéria, no Alasca, não estamos acostumados com isso. Então, se morre gente nos Estados Unidos, no Canadá, por causa de um calor de 50 graus, com menos 20, a tendência é que morra gente aqui. Só a Prefeitura de São Paulo que diz que as pessoas não morrem de frio. Vai na rua, então, você que é da Prefeitura de São Paulo,
Dorme lá no pátio do colégio com aquele cobertorzinho, ou então vai em Parelheiros, no extremo sul, lá no pé da serra, Engenheiro Marcilac, dorme lá um dia. Você não é bonzão, você não é governante, vai lá ver se é bom. Vai lá ver se é bom dormir na rua. O governante, para sentir o que o povo sente, devia ir para a rua para ver, pegar ônibus para ver, pegar trem, metrô. Fácil administrar a cidade sem saber o que é trem, metrô, ônibus, ficar viajando de helicóptero e daí por diante, gastando o dinheiro do povo. Fora isso, preocupação em energia elétrica mesmo. Falando em gelada, me chocou demais uma senhora que deu uma entrevista. Ela tem diabetes como eu, grave como eu, e o diabetes exige insulina. Se você não tomar insulina, você morre. Eu, por exemplo, se eu não tomar insulina, eu morro, eu caio duro. Se eu ficar 3 dias sem insulina, eu caio duro. É uma coisa que eu tenho faz muito tempo, depois que eu tirei um tumor do pâncreas, e isso piorou muito, e eu tenho que tomar insulina. Tomo, gasto uma grana, porque eu podia até pegar do governo, mas eu não vou pegar a insulina do governo tendo condição de pagar a insulina que eu tomo. Então eu vou e compro insulina, compro remédio, compro tudo. Eu podia receber do governo, mas eu não quero receber do governo porque eu vou tomar de alguém. Né? Remédio não, remédio deixa para quem precisa mesmo. Essa senhora, o que ela faz? Ela não consegue pagar a conta de água ou luz, mas ela quer pagar. E ao invés de não pagar, você vê como o brasileiro é honesto, decente e fantástico. Concorda comigo ou não? Porque ela liga e desliga a geladeira para poder pagar a conta de luz, que aumentou R$70. R$70 para ela é uma fortuna. Ora, o brasileiro é tão honesto que não deixa de pagar a conta. Ele liga e desliga a geladeira para poder pagar a conta e não ter a luz cortada também. Só que nisso estraga frango, estraga queijo, leite, se tiver, né? Se tiver dinheiro para comprar e colocar dentro da geladeira. Né? E estraga também o remédio dela, a insulina sem validade, ela morre. Ela morre. E eu não sei como é que essas empresas de energia elétrica não têm nenhum sentimento para abrir exceções, para isentar pessoas que não pagaram conta e que não vão conseguir pagar, que vão ter a sua energia elétrica cortada e com uma necessidade imensa de energia elétrica, às vezes pessoa doente dentro de casa. Tem contas que tem que ser isenta, acabou, não paga, o que deixou para trás não paga mais. Se não tinha dinheiro para pagar lá atrás, vai pagar agora. Como é que vai pagar agora? Se não tinha dinheiro lá atrás, quando a situação estava melhor, agora que a crise econômica é pior, não é? Concorda comigo ou não? Como é que o cara vai pagar? Não conseguiu pagar lá atrás enquanto estava empregado, agora perder emprego vai pagar como? Como é que vai botar comida em casa, desempregado, e pagar energia elétrica, pagar água e luz e daí por diante? Não dá. Bom, esses caras têm tanto subsídio, né? Falam em subsídio para energia, falam subsídio para ônibus, falam em subsídio para tudo. Por que não bancam conta de luz de quem não consegue pagar, conta de água de quem não consegue pagar? Eu falei, velho, vai começar a chover, essa crise elétrica vai acabar, um dia vai começar a chover. Graças a Deus choveu a noite inteira, não o suficiente para amenizar a crise hídrica, mas tomara que vai chover. Porque estação de águas é estação de águas, normalmente chove quando tem que chover, com raríssimas exceções. Então esses reservatórios vão encher de novo e daqui a pouquinho começa a chover. Esperar mais um mês e meio, começa a chover. Agora já aumenta a energia elétrica de uma forma brutal, né, que o cara não consegue pagar já agora, não tem cabimento, isso é roubo. Isso é meter a mão no pote, velho. Aí o povo já não aguenta mais meter a mão no pote. Não dá mais para comprar café, açúcar, óleo de soja, arroz, feijão, tudo atrelado ao dólar. E com dinheiro desvalorizado pela inflação que está aí, temos a turma dos sacolas vazias. É o senhor ou a senhora que vai no mercado e não consegue colocar nem um maço de alface dentro da sacolinha, que volta vazia, e a pessoa volta chorando porque se sente incapaz de ser cidadão brasileiro, não se sente capaz de alimentar a sua família. Quem devia chorar é quem governa o país, quem devia chorar é político cheio de mamata que mama nas tetas do governo e que deixa um povo morrer de fome.
Esse é que deviam chorar. Essa é a realidade. Mas eu já pedi para fazer hoje lá na TV, no Brasil Gente, uma série de reportagens, para que, na realidade, nós tenhamos, da verdade, um quadro geral de como o povo não tem dinheiro nem para pagar combustível, para pagar comida, para pagar nada, luz, água. O povo não tem dinheiro para mais nada. Tanto que muita gente, mesmo com as mortes chegando a quase 600 mil pessoas, mais de 500 mil de pessoas mortas por Covid, fora de outros problemas de saúde, não é? Porque todo mundo morre de qualquer coisa, não morre só de Covid, a morte não veio com a Covid, já vinha com a fome antes. Mas tem mais gente preocupada, eu não sei se o Garrafa andou lendo as mensagens que eu pedi para ele ler ontem, e a gente pode apresentar uma reportagem só sobre essas mensagens do Datena Oficial, do Facebook do Datena Oficial, que eu girei ontem durante o Brasil Gente. Eu não sei se o Garrafa leu, depois ele vai me falar, mas se ele fez um apanhado geral, que eu perguntei, o brasileiro está preocupado mais com política, com as pessoas que estão morrendo, e principalmente de Covid, ou com comida? Né? Deve ter mensagens do Brasil inteiro lá, dá para fechar uma matéria só sobre isso, só sobre essas mensagens. Mas o Garrafa, se ele leu, vai ter mais ou menos um apanhado daquilo que eu falei. E você pode responder, você está mais preocupado com a política, você está mais preocupado com a Covid, com gente morrendo pra caramba de Covid, ou você está mais preocupado com a comida que você não leva para casa, com o emprego que você não tem e daí por diante. Lembrando que da política depende tudo isso, hein? Se você não se preocupar com política, você se ferra em todos os outros itens. Esse é o detalhe, porque exatamente da política é que nós enfrentamos uma situação terrível sanitária, com muita gente morrendo ou então ferida, internada nos hospitais e também passando fome porque quebraram, a maioria dos brasileiros foi quebrada pela falta de equilíbrio na gestão dessa crise na pandemia. Fora isso, amigo, nós estamos ferrados mesmo. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.